São altamente deprimente, né? E pelo menos é um juízo provisório que a gente faz de uma situação de prisão em flagrante. Um secretário municipal de Sorocaba, preso com adolescentes de 14 anos, num quarto de motel. Ora, um senhor na faixa de 60 anos de idade, ora, tenha paciência, não é possível aceitar esse tipo de degradação. E mais, não é só isso, nós temos lugares no Brasil que meninas de 10, 11 anos se prostituem por R$1. Ora, que condição elas tiveram, que situação de degradação, que falta de sensibilidade daquela sociedade, enfim, que situação que leva a esse tipo de exploração. Isso está acontecendo no Brasil do ano 2009. Ou mesmo a situação candente ainda do tráfico de pessoas, porque o Brasil exporta gente para outros países e infelizmente nem sempre exporta para trabalhar corretamente, exporta gente iludida, e a gente sabe que muitas mulheres são iludidas para trabalhar no exterior, vão lá ser submetidas à prostituição forçada, como também nós temos a importação de pessoas dos países vizinhos que podem estar aqui no Bom Retiro, sendo submetidos a uma condição análoga de escravo, bolivianos em confecções, sem jornada de trabalho. Ou, outro dia que a polícia pegou 15, 20 prostitutas coreanas, que sequer português falavam, que foram trazidas para serem submetidas a esse tipo de exploração. Então esse é um problema candente de violação dos direitos humanos, ainda no ano 2009 no Brasil. Há outras demandas que são importantes, e acho que a questão do direito à igualdade, ela é relevante, não é? Vocês têm acompanhado, têm participado desse debate. O princípio da igualdade manda tratar desigualmente os desiguais para a construção da igualdade. Este é o sentido do princípio da igualdade. Não é aquilo que se diz a igualdade para dormir debaixo da ponte. Quando a gente discute ações afirmativas, nós temos que fazer a correta aplicação do princípio da igualdade. Então, é razoável, é constitucional, é justo dar tratamento desigual para construir a igualdade. Não é? Desde que aquilo seja proporcional, seja razoável, é absolutamente constitucional. E, portanto, como o nosso reitor falou, eu há anos que defendo a constitucionalidade das ações afirmativas, muito antes desse debate se tornar candente agora. Outras demandas que surgem na questão dos direitos humanos dizem respeito aos direitos do segmento LGBT. Não é? Lá na Secretaria nós temos uma coordenadoria da diversidade sexual e nós temos situações de pessoas expostas a discriminações pela sua orientação sexual. Isso ainda existe, isso ainda é real. Nós temos violência praticada em relação a isso. De vez em quando acontece esses grupos nazistas do ABC ou de São Paulo que atacam homossexuais simplesmente pela sua condição de homossexuais. Isso não é possível aceitar, e o Estado democrático tem que reagir e tem que proteger essas pessoas para que elas possam ser felizes como todas as outras são, não causar mal a ninguém e poder desenvolver a sua vida de maneira pacífica. Nós temos ainda a questão dos povos indígenas, não é? E outro dia, como nós temos que trabalhar com isso, não é? Hoje a Secretaria recebeu essa incumbência, nós fazíamos uma discussão e eu me surpreendi com uma queixa que se colocava que, por exemplo, em alguns lugares o sistema educacional público ainda trata índios com uma certa
um certo desprezo, com uma certa... como folclore, não é? Como dizer assim, isso é coisa de índio, pejorativamente, não é? Então, eles têm direito também a ter uma educação de qualidade, eles têm direito também de ter a sua cultura, e nós temos que nos educar, porque isso é um processo que importa na educação nossa de todos os dias, e é possível que cada um de nós não tenha essa compreensão, e eu mesmo, outro dia, me surpreendi que esse tipo de comentário jocoso ainda possa acontecer em determinados setores da educação pública. Nós temos que aprender a tratá-los com respeito, não é? E, no entanto, ainda esse é um problema atual. Como nós temos que avançar para fazer uma sociedade sem barreiras para pessoas com deficiência, não é? Entre as quais há inúmeras situações, não é? Mas a sociedade brasileira ela tem que evoluir para respeitar e possibilitar que essas pessoas usufruam aquilo que há de melhor na sociedade, que possam ter acesso ao emprego, que possam ter acesso à dignidade, possam ser tratadas com dignidade, não com um sorriso de superioridade de um coitado que tem uma situação de deficiência. Não, eu acho que isto, quando houver, é algo equivocado, errado, uma situação de desprezo ou mesmo involuntário que nós não podemos ter. Aliás, eu relembro aqui, até porque é fato até notório, a gente vê em desfiles, que nos Estados Unidos, o grande avanço dos direitos das pessoas com deficiência física, pelo menos, se deu pelo fato dos soldados que voltaram da guerra, mutilados, feridos, paraplégicos, e o país devia a eles um reconhecimento. Essa foi a base do avanço do tratamento das pessoas e do melhor tratamento das pessoas com deficiência. Aqui a gente sabe que é uma quantidade grande de policiais militares feridos no cumprimento do dever, que também merecem a nossa atenção, a nossa dignidade e o mesmo tratamento digno. Nós tivemos avanços no que diz respeito a ter um estatuto de criança e adolescente atual, que precisa ser totalmente cumprido. Nós tivemos avanço na existência de um Código de Defesa do Consumidor, que é atual e que também precisa ser cumprido na sua integralidade. Infelizmente, eu trato desse assunto lá na Secretaria da Justiça, porque o PROCON vinculado à Secretaria, nós verificamos que ano após ano, no ranking das empresas que sofrem reclamação, nós temos todos os anos as empresas de telefonia. Não é? Parece que eles não aprendem, não é? Vão mudando de posição no ranking. Mas quem de nós, ao tratar com uma grande dessas empresas, por vezes não se sentiu pequeno, tratado sem a devida atenção, na linha de que, olha, nós podemos fazer porque eles não têm para onde correr, não é? Nós temos que estar atentos aos direitos do meio ambiente, que dizem respeito à vida e à continuidade de vida de toda a sociedade, da punição da discriminação racial. E nós tivemos um caso emblemático aqui em São Paulo, em que uma moça que procurou um emprego e verificou um anúncio de jornal: procura-se uma empregada doméstica preferencialmente branca. E ela era negra, e ela pediu aquele emprego e foi recusada. Ela foi à polícia, foi feito um inquérito. Lamentavelmente, o promotor arquivou o inquérito, dizendo que a pessoa que botou o anúncio não quis dizer aquilo, enfim, e o juiz deferiu o arquivamento. Pois essa pessoa foi auxiliada pelo Instituto Padre Batista e foi à OEA. E a OEA condenou o Estado brasileiro, a Corte de Direitos Humanos da OEA, a fazer uma reparação. E nós tivemos a satisfação, né, de fazer. O governador mandou para a Assembleia um projeto de lei
pedindo autorização para pagar uma indenização.